sabia que no Irã as mulheres até estão correndo o risco de serem mortas dependendo da roupa que elas vestem? Mas no Brasil isso também acontece. Bah. Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu sou a Fran e hoje a gente vai falar sobre essa visão eurocêntrica, essa visão autocentrada, essa visão... Como é que é o nome da visão mesmo? Essa visão que a gente tem aqui do Ocidente sobre as mulheres lá no Oriente Médio, mulheres que estão naquela região da Palestina, aquela região onde estão acontecendo hoje conflitos, né? Se mulheres morrem sistematicamente ao redor do mundo todo por causa das roupas que elas vestem, e talvez em alguns lugares porque usam demais, alguns lugares porque usam de menos, no final das contas o problema não é a roupa, concordam comigo? Por exemplo, aqui no Brasil... acontece muito as mulheres serem agredidas, justificarem abusos contra as mulheres, dependendo da roupa que elas estão vestindo. Inclusive, alguns dias atrás, uma mulher foi perseguida por outra mulher que a ameaçou e a espancou apenas por ela andar na rua sem sutiã. E ainda ela recebeu várias e várias ameaças que o marido dela e ela iam dar um jeito nessa moça. A moça aconteceu uma agressão dentro do... Sim, gente... pesei o clima, entendeu? Pesei o clima, mas vai ser mais ou menos isso o vídeo de hoje, porque eu quero que a gente debata sobre esse tema, eu quero que a gente fale um pouco melhor sobre essas questões de que como é complicado, né? Como é normal pra gente olhar para outros países e acusar eles que as mulheres nos países deles são violentadas, mas enquanto no nosso país isso acontece dia sim, dia também. Quantas vezes é justificada uma violência contra nós porque estávamos com roupa muito curta, porque estávamos bebendo demais, porque não estávamos se comportando da forma que a gente deveria se comportar. Gente, o Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBTs e mulheres. Vamos colocar um pouquinho a mão na consciência antes de ficar olhando pro país dos outros e ficar falando aquele tipo de coisa? Quando aconteceu aquela guerra dos 12 dias, né, o conflito dos 12 dias entre Israel e Irã, muita gente estava falando que aquele conflito aconteceu, na verdade, porque no Irã uma mulher tinha sido espancada, uma mulher tinha... por causa que ela estava sem... Gente, vamos cair na real. Aqui isso acontece dia sim, dia também. Quantas vezes, eu reitero aqui, quantas vezes uma mulher denuncia uma violência e a primeira coisa que é perguntada pra ela é: mas você tava com qual roupa? Então tiramos disso aqui que o problema, no fim das contas, não é a roupa, né? Recentemente, inclusive, eu vi no canal do Gianluca que teve uma estrangeira, né, aqui do Brasil, que foi para a Coreia do Sul, e lá ela vestiu um biquíni junto com a amiga dela, que era coreana, que era a vontade da amiga dela, e a amiga dela pediu para que ela acompanhasse a vestir um biquíni na praia. E aconteceu assim, um absurdo, né? A gente sabe. Olharam pra ela feia, porque lá não é assim que funciona, tem lugares específicos. Choveu de gente falando coisas sobre esse assunto na internet. Isso todos os vídeos eu vi no canal do Gianluca. Só que qual que é meu ponto aqui, gente? Sempre quando é nos países do capitalismo, países que se submetem à vontade capitalista, que se submetem à vontade dos Estados Unidos, para ser mais específica, essas coisas que acontecem, elas não são vistas como o direito das mulheres estar sendo atacado. Na verdade, ele é até normalizado, né? Gente, na Coreia não se pode andar de biquíni. Na Coreia do Norte? Não, na Coreia do Sul. A gente banaliza, nos foi banalizado que a gente veja países aliados do capitalismo como civilização total. Então não importa o regime de trabalho, o regime da situação das mulheres na Coreia do Sul, sempre vai ser reiterado a falta de liberdade das mulheres na China, a falta de liberdade das mulheres nos outros países, na Coreia Popular. Sempre é assim. E isso chega até a ser um pouco cínico, porque nada tira mais a vontade, a liberdade e a dignidade das mulheres do que o capitalismo. Nada nos poda mais da nossa existência do que países onde tem o capitalismo. E vamos deixar com que as mulheres dos seus próprios países decidam as políticas internas dos próprios países? Se querem ou não usar a burca, eu vou saber lembrar de cabeça o nome do que elas usam em cima da cabeça. Cara, que elas mesmas decidam nos seus próprios países o que é ou não aceitável para elas.
sabe? A gente tem que ajudar que essas bases sejam mantidas, sejam firmes e sejam respeitadas. Apenas isso. A gente tem que apoiar essas mulheres no de que elas decidirem sobre sua própria liberdade, sobre o seu próprio corpo, sobre sua própria política. É isso que a gente tem que estar falando aqui. E não atentar o nosso ponto e falar assim, ei, você, de países asiáticos. Nossa, olha como tá desfocado. E você, de países asiáticos. Você, de países asiáticos. Olha como essa câmera é boa. Você, de países asiáticos. Suas mulheres são reprimidas. Pô, se for falar de mulheres sendo reprimidas, vamos falar do Brasil? Que aqui as mulheres não só são reprimidas, como são amplamente exploradas, principalmente as mulheres negras, as mulheres de periferia, as mulheres que são mão de obra barata, que sustentam e constroem esse país, e em troca recebem só a violência. A gente precisa falar sobre as questões internas do nosso país. E de novo, né, aquela ideia do coitadas das mulheres de tal país, elas são proibidas disso e daquilo. Aqui pode até não ser proibido disso ou daquilo, né? Mas a gente sabe como acontece se uma mulher ousa vestir uma roupa que é confortável, se uma mulher ousa vestir uma coisa que ela quer porque tá calor, ou ir pra praia do jeito que ela quer também, as pessoas olham nela com mau jeito, né? Seja porque ela não tem o corpo padrão que as mulheres devem ter, né, aqui nesse país, quando também, cara, é um absurdo, chega a ser cínico alguém aqui no Brasil apontar um dedo para outro país, as mulheres de outro país, dizendo que lá estão acontecendo isso. Mesma coisa quando a gente tá falando sobre a população LGBT, por exemplo. Gente, vivem falando, né, que porque lá em Israel, lá é permitido você ser LGBT, porque não sei o quê. Meus amores, vamos colocar aí, parar de dançar o quadradinho de 8 e colocar a cabeça pra pensar. Lá, aceitam os LGBTs e forçam eles a entrarem no exército. Sinto muito, gente. Essa é a realidade do Israel, sabe? E daí falam, porque lá no outro país, lá na Palestina, lá não pode. Lá se você ser gay, você morre. Primeiro, pra você ser gay, você tem que estar vivo. Pra você lutar pelo teu direito, você tem que estar vivo. E a gente vê há quase 8 décadas o povo da Palestina sendo esmagado, né? Recentemente a gente falou aqui, por exemplo, sobre a única mulher pescadora em Gaza. E nesse vídeo eu mostro um print de como essa violência que está se acentuando nesse país, nesse lugar ali, como a violência nesse país faz com que os próprios homens violentem as suas esposas, as suas companheiras em períodos de guerra. Em períodos que estão ali, que guerra não, né? Em períodos de conflito, em períodos de genocídio, né? Então vamos falar as palavras corretas aqui. As mulheres têm que ser livres para decidir sobre seus próprios corpos, sobre seus próprios países. E a gente que tá aqui de fora, meu povo, a gente não tem que olhar principalmente se você tá no Brasil e você é mulher, você não tem que olhar para outro país com o olhar de, olha lá, eles não podem, aqui você também não pode. Enquanto a gente não construir uma sociedade igualmente igual não. Uma sociedade socialmente igual, socialmente diferente, não. Eu esqueci da frase. Eu esqueci o nome da frase, eu tô aqui com o segundo pensando no nome da frase. Enfim, organize classe trabalhadora, organize mulher. A gente não tem nada a perder na Revolução Socialista, a não ser nossos grilhões, camaradas. Até a próxima. E a Palestina só é livre do João Marcos.